Estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, onde estamos falando no capítulo 12, versículo 46 a 50 do Evangelho de Mateus, e começamos com aquela famosa frase: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus, na verdade, teve uma família, e que ele não foi indiferente a ela, como também a família não foi indiferente a Jesus. A questão, meus queridos telespectadores, é depois que Jesus morre, é crucificado. Aí ele passou a ser a igreja, através dos tempos, passou a considerar Jesus um ser divino, ou divinizado, um Deus, daí que se criou a Trindade, através dos concílios. Então vem outras informações históricas e arqueológicas nesse sentido. Mas essa situação de chamar Jesus divino foram os concílios e a história, porque Jesus nunca disse que era Deus. Quando chamaram ele de bom, ele disse: bom é meu Pai que está nos céus. Na própria cruz ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Salomé, a mãe de Tiago e João, vem pedir a Jesus para colocar os seus filhos, um à direita e outro à esquerda, quando ele estivesse no reino, Jesus disse: mulher, tu não sabes o que tu estás me pedindo. Eles poderão até estar preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Isso é uma informação que Jesus traz para nós, muito forte, muito racional. A gente saber que mesmo aqueles que estavam com eles, seus discípulos, ainda não tinham direito de sentar à sua direita e à sua esquerda se não fosse decidido por Deus. Então isso é preciso que a gente pare e reflita sobre essas colocações de Jesus. Então, à medida que foram divinizando Jesus, houve nos bastidores, na nossa visão e nas nossas pesquisas, uma tendência de colocar a família de Jesus posta em segundo plano. E com isso, a igreja, na sua constituição através do tempo, tinha o objetivo de afastar a família de Jesus para que ele aparecesse cada vez mais como um ser único e distante dos seres humanos. Ou seja, o projeto era divinizar Jesus. E hoje, pesquisas arqueológicas, estudos históricos mais recentes, estão aos poucos demonstrando e confirmando que a família de Jesus teve um papel muito importante no cristianismo no primeiro século. E o que nós vamos mostrar para vocês, ou vamos falar para vocês, consta de uma próxima obra que eu já estou fazendo aqui, um pré-lançamento, que é uma obra chamada O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Está próximo de sair. Vamos, se Deus quiser, lançar antes do final do ano. E aí, a história, as pesquisas, inclusive em Jerusalém foi descoberta uma tumba, não posso deixar de falar aqui, em Talpiote, e essa tumba foi encontrada várias urnas com nomes: Jesus, filho de José, irmão de Tiago, Miriam, Mariane e outros nomes que supostamente os arqueólogos acharam, sobretudo Simha Jacobovich e Charles Pellegrino, que são grandes arqueólogos e pesquisadores que trouxeram achados que culminou com uma obra chamada A Tumba da Família de Jesus, e até um filme também. Mas eu não estou dizendo que isso seja uma pesquisa definitiva, de forma nenhuma. Estou levantando o que a história e a arqueologia têm encontrado. Porque, na verdade, a questão da ressurreição física de Jesus ainda é muito defendida pelos nossos irmãos católicos e protestantes, que, para eles, a ressurreição física representa o símbolo maior da sua crença no cristianismo. Nós espíritas já vemos com mais racionalidade este fato e sabemos que Jesus teve uma ressurreição perispiritual e não física, porque o próprio Paulo fala na sua carta aos Coríntios que a carne e o sangue não herdam do reino dos céus. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos partir para o encerramento desse programa e programas futuros a falar sobre as grandes pessoas que conviveram com Jesus, sua mãe, seus irmãos, seu pai, seu primo João Batista e todos esses espíritos que desceram ao nosso planeta de formas diversas, predito pelos profetas,
que vinham com a missão de preparar, na verdade, o caminho, o ambiente para que Jesus viesse em paz. Então, muitos pesquisadores têm trabalhado nesse sentido, James Table, Dominique Crossan, Ernesto Renan, muitos têm trabalhado. E a gente não pode esquecer o papel da Igreja Romana nesse sentido, de colaborar com o princípio de elevar Maria e Jesus a seres divinos. E se eles eram seres divinos, naturalmente eles não poderiam ser vistos como humanos e, logicamente, não poderiam ter uma família. Aí vem a questão histórica, que a gente não pode esquecer, e citar para vocês que nós vamos relatar e conversar de uma forma resumida sobre aqueles espíritos que conviveram com Jesus, como José e Maria, João, seu primo Batista, e os seus irmãos Tiago, Judas, Simão e José. De onde o senhor tirou isso, professor? Onde o senhor foi buscar essa família para Jesus? Isso você vai encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55. E no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12. Ali você encontra citações sobre a família de Jesus. Ou seja, Jesus teve seus irmãos. Com isso eu não estou diminuindo o valor de Maria, a mãe de Jesus. Porque antes que nós encerremos o programa, eu quero deixar bem claro que nós espíritas temos maior respeito pela mãe de Jesus, sabemos o quanto esse espírito foi importante e ainda o é, e que não seria qualquer um que seria escolhido para ser a mãe de Jesus. Agora, a virgindade física não é o importante nessa história. O importante é a virgindade espiritual. Maria era virgem espírito. Seu espírito era puro, era virgem de tudo, de orgulho, de inveja, de avareza. Maria foi excelente mãe, esposa, companheira, irmã, foi tudo. Maria foi um exemplo clássico e indispensável em nossas vidas. Eu quero apresentar aqui o meu inquestionável respeito por essa mulher, que eu tenho um verdadeiro, eu não digo fascínio, mas um respeito, assim, uma luz que eu vejo nessa mulher, nessa mãe, nessa esposa, nessa virgem e espírito que foi exemplo de renúncia e de paz para o mundo. Continue conosco até o próximo programa e muita paz. E Jesus fique com vocês.